Mais de 10 anos depois, mas a morte chegou mais uma vez ao cinema. E é claro que eu estou falando de Premonição 6, Laços de Sangue. The rules have changed. Eu prometi pra vocês que eu ia fazer o vídeo assim que eu saísse do cinema, depois daquele vídeo de top 5. Então tá aqui, isso é Express, assim, o filme estreia só agora dia 15, mas eu já vi na sessão de pré-estreia, tá? Eu assisti o filme na sessão de pré-estreia e eu vou contar aqui pra vocês o que eu achei do filme. E, ó, vai ser um vídeo, a princípio, sem spoiler, relaxa. Vai ter o vídeo normal, pode assistir, eu não vou dar spoiler nenhum da trama. Quando eu terminar, eu vou falar, gente, daqui pra frente vai ter spoiler, você sai do vídeo, depois continua quando for ver o filme. Ou se você também não liga pra spoiler, pode continuar aqui, se você não se importa, mas aí eu vou ter liberdade pra contar tudo. Por enquanto, pode ficar tranquilo, eu vou avisar quando for a parte de spoiler, agora vai ser só sem spoiler, então fica tranquilinho. Tudo bem. Então vamos mergulhar no mundo da morte, o mundo das loucuras, dos traumas novos que foram desbloqueados. E teve alguns que me desbloqueou mesmo com esse filme, eu vou ficar paranoico talvez alguns dias com algumas coisas. Ainda bem que eu não vou no médico recentemente, porque seria um problema. Mas vamos logo falar de Premonição 6, Laços de Sangue depois da vinheta. Esse filme estava sendo muito aguardado para os fãs da franquia, né? A gente estava ansioso para um próximo capítulo, porque o último foi em 2011 com Premonição 5, ótima Premonição 5 inclusive. Então tava todo mundo, quero ver um filme novo, quero ver um filme novo. E como eu falei nos últimos vídeos de Premonição, e eu volto a confirmar aqui, Premonição pra mim é uma saga que eu não levo tanto para um lado da crítica, eu não vou assistir muito com o olhar crítico, porque é uma franquia da minha infância, é uma franquia que eu me divertia. Então, tipo assim, tendo mortes maneiras e tendo um roteiro ok, pra mim já vai ser um puta de um filme, entendeu? Então, eu já tava feliz com isso, sabe? Alguns filmes da franquia, até o que eu menos gosto, que eu falei que eu não gosto do quarto filme, não gosto mesmo, mas até lá tem umas mortes divertidas, então é uma franquia que eu me divirto, não tem como. Mas é claro, né, que a gente sempre aponta, ó, a gente gosta, mas a gente sabe que é ruim. O quarto, por exemplo, os outros filmes também têm seus problemas, tem alguns problemas de roteiro, a gente sabe, mas a gente mesmo assim, a gente gosta dos filmes. Então a gente vai para esse sexto filme já sabendo disso. E é eu indo sabendo disso, que eu trago uma grande surpresa, porque tu teve as primeiras impressões, né? A gente tava lá vendo as primeiras impressões falando muito bem do filme, mas falaram muito bem de outros filmes também, né? Tive as primeiras impressões do Capitão América que também falaram que foi um filme bom, né? Tiveram outros filmes também que tiveram primeiras impressões, falaram que foi legal, mas no final não foi tanto. Então a gente sempre vai com o pé atrás. E a crítica ainda não saiu nos oficiais, né? Porque lá fora vai estrear só dia 15. Então eu fui com o pé assim, tipo, vamos ver, né? E eu fiquei mais do que feliz, porque além de tudo que eu vou falar aqui, esse filme tem um roteiro muito bom. E se eu não me engano, eu ainda tô pensando nisso, mas talvez seja o roteiro mais inteligente dessa franquia em questão de narrativa. Eu vou explicar por que em questão de narrativa. Porque os outros filmes têm, né, a coisa clássica de toda a franquia, tem a visão, tem as mortes, a morte vai atrás de um cada um, né? E acontece toda essa parte de seguir até chegar no final com uma cena épica ali e você vê no resultado o que aconteceu da premonição e de todas as mortes envolvendo o filme inteiro. Aqui tem essa fórmula, mas por que eu falo que esse filme de roteiro ele é muito melhor estruturado do que os outros da franquia? Porque ao contrário dos outros, o roteiro daqui é diferente em alguns pontos e ele sabe mexer nisso muito bem. Ele sabe mexer porque o filme aqui conta uma história um pouco diferente dos outros, né, como a gente viu nos trailers, que é a personagem da Iris, que ela tem uma visão numa torre, ela vê que todo mundo vai morrer ali e ela salva essas pessoas. Podia o filme continuar daí, mas não, porque ela salvou várias pessoas dali, e aí essas pessoas que ela salvou tiveram descendentes, tiveram filhos, netos, e a morte vai atrás dessas pessoas, né, para poder corrigir esse erro que aconteceu daquela visão. Então o filme ele tem que mergulhar alguma coisa do lore da franquia, ele busca algumas coisas da franquia para poder explicar algumas coisas e faz isso muito bem através de referência ou de easter egg e ele monta um quebra-cabeça muito divertido, ele sabe brincar consigo mesmo com as coisas, aquela coisa que eu falei, né, do trailer, inclusive o dominó, de uma coisa cair aqui, depois ir ali, e aí depois ligar outra coisa, sabe? Você sente ali a morte agindo atrás dos personagens sem ela ser muito evidente. Então ponto pro roteiro aqui, porque ele conseguiu driblar isso e fazer personagens muito bem feitos, muito bem montados. Sério, e isso eu fiquei realmente surpreso, porque não é o tipo de filme que eu espero isso, então foi uma grata surpresa pra mim quando eu vi isso no cinema. Uma outra coisa do roteiro que eu acho que aí vai ser o divisor de águas desse filme, que vai ter gente que vai gostar e gente que não vai gostar. Eu gostei, apesar de ser diferente dos outros filmes da franquia, eu gostei, eu me diverti. Que é um tom que o filme dá de humor, que os outros filmes, tem até humor nos outros filmes, mas aqui é mais na cara, um humor mais ácido.
que o filme sabe rir de si mesmo. Ele sabe que as mortes são muito malucas e mirabolantes, ele sabe que aquilo é uma coisa para divertir o público e ele usa isso através do humor. E podia pra mim ter ficado ruim isso, porque você estraga o terror, né, o medo, né, do filme, mas pra mim funciona na maior parte das vezes porque os personagens são muito bons. Os personagens do filme são ótimos, então é da característica deles que sai esse humor. O personagem do Eric, inclusive, que ele tem várias tiradas durante o filme e é parte da personalidade dele, ele é muito legal, as cenas de que ele vai discutindo sobre as coisas, eu gostei bastante. Mas o filme sabe disso, então ele usa desse humor dos personagens pra fazer isso no filme e na maior parte do filme funciona. Não é sempre, mas pra mim na maior parte ele funciona. Falando dos personagens, eu gostei de todos aqui, o que é raro no filme da franquia Premonição pra mim, porque tem muitos que eu não gosto, mas aqui acho que de todos eu gostei. Eu gostei da Stephanie, como eu falei, né, do Eric, o irmão da Stephanie, que agora esqueci o nome, é o menininho do Chuck. Mas a Iris, cara, vamos falar da melhor personagem dessa franquia. Sério, temos uma nova personagem favorita, talvez minha aqui, porque eu gostei muito da Iris, eu gostei muito. Ela é a Final Girl, assim, eu falei sobre Final Girls no vídeo anterior, mas ela é a definição da Final Girl que eu queria. Eu não quero falar mais sobre isso, porque senão eu vou dar spoiler. Mas o fato dela ter passado esses 50 anos sem a morte ter pegado ela, cara, ela é uma personagem foda. Eu quero um spin-off dessa personagem, por favor, ela merece, porque ela é muito foda. Porque, assim, as duas atrizes, tanto a que faz ela mais velha quanto a que faz ela mais nova, as duas são muito boas. Cara, eu adorei essa personagem, eu quero mais dela no futuro. Sério, eu gostei muito da Iris, cara, é o meu novo personagem favorito da franquia, provavelmente. A direção do filme também é muito bem montada, com planos abertos, planos pra baixo, a trilha sonora é bem do jeitinho certo pra manter um nível meio de aventura, sabe? Tipo assim, as mortes são criativas também, divertidas na maior parte delas, assim. Tem vários easter eggs da franquia, mas no geral é um filme que eu saí feliz. Eu saí do cinema muito feliz com o que eu vi, me diverti bastante. Não é o mais agoniante da franquia, eu achei que eu ia ficar mais agoniado nesse filme, mas me deu um pouquinho de agonia, mas é que eu sou fresco. Mas não é o filme mais agoniante da franquia, ele talvez não seja o mais assustador, mas ele é bem feito, ele tem bons personagens e expande o universo de um jeito que a gente pode ver sim um futuro pra frente pra franquia, apesar de vocês acharem que não, mas dá pra ver um futuro pra franquia sim. Agora, antes da gente encerrar aqui, eu vou falar sobre os spoilers do filme. Então, se você, já falei aqui o que eu achei do filme, sem spoiler, então se você não quer tomar spoiler, dá pausa aqui nesse vídeo, depois volta, que aí eu vou contar os spoilers aqui. Se você também não liga pra spoiler, top, mas fica avisado que eu vou falar tudo do filme aqui, tá? Então, vamos logo falar dos spoilers desse filme, que tem bastante. Vamos começar leve aqui, vamos começar os spoilers leves, tá? E a gente vai crescendo aqui, contando tudo do filme aqui com o spoiler, que eu vou contar tudo aqui pra vocês, beleza? Então, eu queria começar falando que o grande culpado da maioria das coisas desse filme, e o principal vilão desse filme, não é só a morte, mas é isso aqui. Isso aqui, esse é o vilão da porcaria desse filme, essa moeda maldita. Graças a Deus não é esse tipo de moeda, porque aqui é centavo brasileiro, mas a moeda dos anos 70 lá no filme é a causadora da explosão toda, do desencadear da explosão lá do negócio, né, da visão da Iris lá no prédio, né. O vidro não, acho que o vidro não foi culpa da moeda, mas o resto que ia acontecer depois era culpa da moeda. E eu queria falar aqui do personagem mais detestável desse filme, que é o molequinho. Esse moleque me desbloqueou uma memória de eu odiar esse tipo de criança que o pai não dá limite. É esse moleque desse filme. O moleque tá no elevador de vidro, fica pulando só pra dar medo na menina e dá medo em mim, porque eu tenho medo de elevador com vidro. Com vidro sem vidro, eu tenho medo de elevador. E ele fica pulando no elevador, aí depois joga a moeda lá e fica falando desde o começo do filme, não, joga a porcaria da moeda, e aí ele fica jogando aquela moeda, mas é muito bem feito esse moleque. Eu sério, acho que poucas vezes eu fiquei tão feliz de um personagem num filme criança ter morrido do que nesse filme, porque mereceu, puta que pariu. O moleque é chato, na hora que tá todo mundo correndo, não, crianças na frente. Aí ele entra no elevador, tenta entrar no elevador ali, depois tenta entrar na escada. Quando ele tá na escada, na visão, ele parece que ele se safa. Eu fiquei, filho da puta, esse moleque causou a morte de outras pessoas, ainda se safou. Mas no finalzinho caiu o piano na cabeça dele e eu ri. Nessa hora do filme eu ri porque mereceu pra caralho e a moedinha caindo. Essa cena é muito boa. Vamos começar pela primeira morte, né, ali que a gente tem, que é a morte da Iris, né, que ela morre. Ela se mata praticamente, né? Porque ela entrega lá o livro pra menina, pra Stephanie, e ela fala, tipo, ó, só dá pra você acreditar se você ver. E aí a porra do extintor de... acho que é extintor de incêndio, bate no negócio lá e vai na cara dela. Eu não sei, porque nessa hora no cinema eu tava assim, eu não quero ver, eu não quero ver, eu não quero ver. Mas o que eu consegui ver, eu acho que foi isso que aconteceu com ela, porque eu tava tão com medo nessa hora, porque eu sabia que ela ia morrer ali, eu tava com um pouco de agonia ainda do filme. A segunda morte, apesar de que essa morte tá nos trailers, eu fiquei agoniado pelo tempo que eles brincam com o que pode matar, mesmo eu sabendo que no final que ia matar o cortador de grama na cara do cara.
Mas todo o envolvimento ali do vidro no copo, na cama elástica, cara, eu acho que se não fosse o trailer, talvez essa cena fosse mais agoniante. Eu acho que isso podia ter tido o potencial de ser muito mais agoniante se a gente não tivesse visto o trailer, porque eu fiquei, mesmo sabendo, eu fiquei o filme inteiro falando, caraca, puta que pariu, o que vai acontecer ali? E aí no final a gente sabe o que acontece, o cara é cortado a cabeça tudo por causa de um cortador de grama. Aí tem a segunda morte, que seria a morte do nosso personagem aqui, que eu acabei de falar o nome dele, mas eu esqueci, acho que é o Eric, que ele teria morrido naquela cena do primeiro teaser, né, da tatuagem, só que ele não morre, ele se safa, né, ele tava com uma blusa lá, uma jaqueta de prova de fogo, tenta morrer depois atropelado, né, mas não morre, e aí ele fica tirando sarro, essa cena é muito engraçada, ele fica tirando sarro de que ele não vai morrer. Eu lembrei um pouco do McKinley do final do Premonição 3, mas ele tem essas partes, eu achei isso muito engraçado durante o filme. Mas toda essa construção ali é legal porque a gente depois descobre que ele não era pra ele ter morrido, né? Porque era a outra menina que era pra ter morrido, né, no lugar. E a cena que ela morre... Vamos falar um pouco dessa cena aqui, porque eu guardei pro spoiler, porque eu falei das vezes que o humor desse filme funciona na maior parte do tempo. Eu acho que nessa não é que não funcionou, porque assim, o humor funciona, mas acho que atrapalhou um pouco o choque, porque a cena da bola acertando a cabeça dela e ela caindo no lixo, eu não tive tempo, porque demora um pouquinho pra ela morrer depois, né? O filme dá até um tempo considerável, mas no meu caso, eu estava no cinema gargalhando de rir com essa piada Chaves, da bola cair na cabeça dela, cair na lata de lixo. Eu morri de rir. Então quando ela morreu triturada pelo tritador de lixo, é nojento, é grotesco, talvez seja uma das mortes um pouco mais agoniantes do filme, mas na hora eu não conseguia, porque ela morria e eu lembrava como ela tinha morrido no começo, foi a bola na cara dela. E foi tudo planejado assim, o humor funciona, a ideia pra construção da piada é boa, mas é que me tira um pouquinho do clima nessa hora, mas eu confesso que a piada foi boa. Aí temos uma outra parte que eu quero comentar aqui, porque não necessariamente é uma piada, mas é uma coisa do filme que é engraçada, né? Porque o cara não morreu, então tipo, por que a morte pulou pra menina, né, tecnicamente? Eu pensei que era porque tinha se safado de alguma forma, né? Alguém deve ter intervido, alguma coisa assim que acontece na franquia. Mas não, porque não era pra ele morrer, porque ele não era filho do pai ou da mãe, da parte da Iris ali, né? Ele não era ali, porque a mãe dele pulou a cerca contra o cara. Foi engraçada essa cena, eu ri, não vou mentir. Que velha safada! Mas foi um negócio interessante de mostrar, tipo, as linhagens da família. O filme brinca muito sobre isso e tal, e é bem feito, e foi legal eles terem feito essa sacada. Aí o filme vira uma road trip, eles vão conversar lá com o Tony Todd. A cena que eles vão conversar com o Tony Todd, a cena do Tony Todd, porque ela é muito boa. Porque no momento que eles encontram o Tony Todd ali, primeiro, não sei como é que eles entraram numa sala de cirurgia sem permissão de nenhum funcionário, mas tudo bem, a gente passa pano. Mas quando eles encontram o Tony Todd lá no hospital e aí toca a música do primeiro Premonição, é arrepiante, é muito bom, é muito divertida aquela partida. Aquela cena toda de conversa legal, e aí tem a grande revelação do filme talvez, né, que não é tão grande assim, porque a gente tinha teorias, mas a gente tem duas revelações na verdade, né. Vamos começar pela primeira, que é o fato da gente finalmente ter a origem do Bloodworth, do personagem do Tony Todd, que é porque o ator morreu, né? Então não tem realmente como continuar com esse personagem. E assim, talvez seja um pouco decepcionante para algumas pessoas, né, tenha sido decepcionante. Para mim não foi tanto, porque a história encaixou tão bem no roteiro dos filmes, porque ele tá ali, que fez mais sentido que a nossa teoria, né? Que a gente tinha a teoria que ele seria a morte, que ele seria o coveiro que estava por trás de tudo, porque ele era um cara sombrio, ele era um cara bizarro, sabe? Um negócio meio assim, sabe? Mas aí a gente descobre que não, ele tava lá com a Iris lá no começo do filme, que inclusive a visão da Iris se passa nos anos 70. Então ele tava lá como criancinha e a Iris salvou a vida dele, né? Das outras pessoas também, mas dele também, ela tem uma interação com ele. E aí eles meio que viraram amigos e meio que ela passou tudo que ela sabe pra ele, provavelmente. Ele estudou também. E aí a missão dele, que era a mesma da Iris, que era tipo alertar as pessoas sobre a morte, né? Sobre a morte daquelas pessoas e tudo mais. Que ele faz isso nos outros filmes, realmente ele é um cara que ajuda, entre aspas, as pessoas a se safarem, né? Do jeito mórbido do Tony Todd, mas o filme meio que deixou entender que ele é mórbido mesmo, assim. E eu acho que esse é o filme que mais humaniza o personagem, assim, porque a cena dele não é aquela coisa meio soturna, meio misteriosa que tem nos outros filmes. Como aqui eles já iam entregar o personagem, eles entregam ele um pouco mais debilitado, que o ator também estava debilitado, né, porque estava doente. E aí eles meio que matam o personagem, né, porque a Iris fala que a morte deu câncer, entre aspas, pra ela, né, foi o jeito da morte deu de matar ela alguma hora.
né? Porque ela ia ficar naquela casa a vida inteira. E o Tony Todd também estava com câncer, assim como na vida real ele morreu de doença. Não sei se foi câncer também, mas ele morreu também de uma doença terminal. E aí ele fala, pô, eu também tô com essa mesma doença aí, eu vou morrer em algum momento, a morte vai chegar em mim e tal. E ele fala, eu tô cansado. Essa parte foi muito foda do personagem, que ele fala, eu tô cansado de ajudar as pessoas, eu passei a vida inteira ajudando essas pessoas e não consigo e tal. E aí acontece, aí vem o segundo plot twist do filme, porque eles ficam o filme inteiro falando que tem uma sobrevivente. Confesso que foi uma mistura de felicidade com tristeza, porque eu já tava, a Wendy, a teoria tava certa, a Wendy vai estar no filme, meu Deus, vão falar alguma coisa da Wendy, não sei o que lá. E aí vem a revelação, tipo, tinha um sobrevivente, era da franquia, era assim, mas era a Kimberly. Então, eu não fiquei triste, tá? Eu gosto da personagem da Kimberly, que eu tenho um amor muito maior pela Wendy. Mas eu gosto da personagem da Kimberly e a explicação é muito melhor do que a do terceiro, assim. Não que eu falei, dava pra ter salvado no terceiro filme, mas já confirmaram que ela morreu, já tá confirmado. Ela morreu, gente, não adianta mais. Ela morreu naquele negócio do trem. Mas faz sentido ela ser a única sobrevivente, porque tem uma cena deletada, inclusive, do 3 que falam que eles tinham morrido, mas a gente ignora porque como é cena deletada, né, então, whatever. Mas no filme 2 ela realmente recebe uma nova vida, né, porque ele fala, ou você tem duas maneiras de sobreviver, matando ou morrendo. E a Kimberly realmente, no segundo filme, ela morreu, foi o jeito que eles falam, né, só uma nova vida pode salvar a morte, né, alguma coisa assim que fala. E a Kimberly, ela morre afogada ali, mas os médicos trazem ela de volta da morte. E aí ela volta, né? Ela volta e quebra o ciclo da maldição da morte, sobrevive. E aí caraca, que maneiro. Porque faz sentido ela ter sobrevivido. Então, finalmente nós temos um sobrevivente, pelo menos, dessa franquia. Temos um que está vivo. Toda a participação do Tony Todd é legal. Eu quero falar rapidão aqui da cena do hospital, que é legal. A cena da ressonância magnética, nunca mais eu faço ressonância magnética, apesar de saber que aquela cena não faz o menor sentido tecnicamente, né? Só pro filme ser divertido e tá tudo bem, a franquia faz isso desde sempre. Mas eu fiquei com medo, puta, o cara sendo puxado lá e o outro também que morreu com o negócio. Tem uma parte cômica ali entre os dois, que é bem feita, inclusive, mas a cena é divertida ao mesmo tempo que agoniante. Tipo, aquela cena foi bem feita mesmo. Ele morrendo naquela cadeira de roda ali na máquina de ressonância foi nojenta demais. Os piercing puxando tudo quanto é lado. Nossa, que nervo, essa parte da agonia mesmo. Inclusive, com parênteses aqui, a única coisa do filme que, em questão de roteiro, eu me fiquei um pouco porque, como todo filme da franquia, ele quebra um pouco as suas próprias regras, e aqui não é muito diferente, porque eles matam o Eric, né, no filme, nessa morte da ressonância, mas tecnicamente não era pra ele morrer, né, porque ele não era da parte da família da Iris, mas aí a desculpa esfarrapada que o filme dá é foda, que ela fala, tipo assim, o cara fala lá, o Tony Todd falou, você mexe com a morte e você se ferra junto, eu fiquei tipo, caralho, tá bom, mas... Tipo assim, não é aquela explicação que não faz sentido, mas é muito pobre. Tipo assim, tá bom, vai filme, tudo bem. Tudo bem, você tinha que ter matado o cara. Podia ter deixado ele vivo, né, filme? Podia. É que a mania que essa franquia tem de matar todo mundo é foda. Resumindo aqui o finalzão todo, que eu achei talvez um pouquinho anticlimático, mas é divertido. Eles vão pra casa da Iris ali, a casa explode, é muito engraçado pra mim, ficou um pouquinho engraçado, porque tipo, parece que a morte falou assim, vocês só vão ficar seguros dentro dessa casa? Então beleza, pá, exploda a porra da casa. E aí, mas é legal, a morte da menina lá, da mãe deles é legal, o moleque ali salvando a menina, e aí nessa hora o filme tentou me enganar, não conseguiu, porque salvou a menina ali, mas eu fiquei tipo assim, opa, então, mas será que ela tava morta mesmo? Porque tecnicamente quando você morre de afogamento, não é só você ter ficado, né, tipo, tecnicamente sem respirar, mas tipo, o coração tem que parar de bater, né? Mas enfim, na hora eu pensei isso, mas depois me respondeu. Aí vamos falar da cena que talvez seja também polêmica para algumas pessoas aqui rapidão. Vamos falar da cena do trem, porque o final tem uma das mortes para mim mais legais da franquia, ao mesmo tempo que a gente fica triste, porque eu não mencionei isso na parte sem spoiler, mas como os personagens são muito fodas, a gente gosta deles, a gente quer acompanhar aquela família, a gente torce por eles, isso é muito bom do roteiro, mas toda vez que você tem que ir para um lado, você tem que abaixar o outro, e aí nesse caso é aqui onde dói. O filme faz você gostar dos personagens e quando todo mundo morre, você fica triste. E assim, a morte ela é legal, não vou mentir, faz sentido, tipo, o cara explica lá que ela não morreu coisa nenhuma, então a morte ainda tá atrás deles, né? E aí o trem descarrilha por causa da porcaria daquela moeda, o trem descarrilha lá e é muito bom, porque podia ter sido só eles serem atropelados pelo trem, que a cena é bem feita pra caralho, o trem vem toda ali, eles estão correndo, ela cai, aí você pensa, pô, fudeu, mas o trem parou.
só que aí desamarra o caminhão que tava em cima do trem, né, que a gente tinha passado primeiro, que tá com tora de madeira, e as toras de madeira batem nos dois ali, e a cena é muito bem feita, e é uma referência ao Premonição 2 ali, que tem várias referências à franquia, mas essa aqui foi muito legal mesmo. Então, tipo assim, é normal, todo final do filme Premonição todo mundo morre, a gente sabe, mas a gente fica com aquela esperança, né, sempre. Mas como a morte desse aqui foi muito divertida, eu vou perdoar, porque foi muito legal essa morte, eu achei muito divertido. O filme não tem cena pós-crédito, tá? Não precisa ficar até o final não, eu fiquei esperando, mas não tinha nada não tem nada. Mas provavelmente, dependendo da bilheteria, vamos ter sim Premonição 7 e provavelmente teremos a Kimberly. Essa filha da mãe, ela falou que não quer, mas ela vai fazer. Nem que seja uma ponta. Warner, confia em mim. É só abrir uma maleta de dinheiro. Hollywood funciona assim. Tem ator que fala que não quer participar, mas depois você dá um dinheirinho e volta. É assim, gente. Trouxeram Harrison Ford de volta em um filme de Star Wars em 2015. Trouxeram Mark Hamill. É só abrir o bolso, Warner. Ela volta. Confia em mim, ela volta. Olá, eu gosto de dinheiro. Então é isso, acho que eu contei todos os spoilers aqui. Talvez eu tenha esquecido de alguma coisa, porque eu acabei de ver o filme, né? Mas gostei, achei o filme bem legal, como eu falei antes, eu gostei bastante. Me diverti muito e eu espero que tenha continuação mesmo, porque esse tipo de filme é bem divertido. Talvez eu não tenha ficado tão agoniado quanto eu achei que eu ia ficar, mas mesmo assim o roteiro do filme me deixou tão feliz quando eu saí do cinema que não foi um problema pra mim. Então vou deixar aqui a recomendação ser um filmaço. Você tá aqui porque você já viu, né? Você tomou todos os spoilers, eu sou um maluco que recebeu spoiler do filme inteiro. Mas mesmo assim é um filmaço divertido, tem humor, tem mortes malucas, tem gente se ferrando, tem muito sangue, muito gore. É um filmaço, muito divertido mesmo. Então é isso, deixa nos comentários o que vocês acharam do filme Premonição 6 Laços de Sangue. Até a próxima, pessoal. Um beijo, um abraço, valeu e tchau, tchau.